E aí, então, separei como versículo-chave para a conversa de hoje, Oséias 6,3, que diz conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E a partir dessa ideia de conhecer e prosseguir em conhecer, estabeleci como tema uma jornada espiritual. E se você estava vindo na EBD nas últimas 4 semanas, você aprendeu, ou pelo menos eu tentei ensinar, a analisar quadros e obras. E aí eu trouxe para começarmos uma obra pintada por Pedro Paulo, infelizmente não é o nosso Pedro Paulo, mas Pedro Paulo Rubens. O nome dele é traduzido, né? Ele é um pintor holandês, mas morou muitos anos na Espanha. Inclusive a obra está na Espanha, é uma pintura de 1577. E aí, como é voltado para a educação hoje, eu já começo a aula perguntando: se você precisasse dar um título para essa obra, que nome você daria? É uma pergunta aberta, não tem resposta errada. Que título você daria? Uma sugestão. Está vendo ali a obra? Pelo menos um, vai. Eu sei que eu trouxe a crucificação, ótimo. Eu sei que eu trouxe o quadro de Moisés com chifre, todo mundo ficou com medo daí de errar. Se você não sabe se Moisés tinha chifre ou não, a aula 3 está disponível lá no YouTube. Depois você pega lá no WhatsApp da igreja, tem lá o link, você vê se Moisés tinha chifre ou não. A crucificação de quem? A crucificação de Jesus, legal. Agora vamos olhar para o quadro outra vez. O pessoal já está pensando aí. Quantos personagens estão na obra? Vocês falaram que é a crucificação de um só. Quantos personagens estão na obra? Eu contei, são 11. Tem 11 personagens na obra. Quantos crucificados tem aí? 3. Vocês disseram que a obra tem o título de um só. Tem 3. Quantos desses que estão aí no quadro, tem até José de Arimateia, quantos desses que estão no quadro nós temos certeza de que estão no céu? Que nós temos base bíblica de que estão no céu? 2. Não sei, vamos ver o que a Bíblia diz. Eu disse que tem base bíblica, vocês estão respondendo. Vamos ver o que a Bíblia diz. Atos 1:1. Atos 1:1 diz... Se é a base bíblica, vamos ver o que a Bíblia diz, né? Atos. Acho lá os 4 evangelhos. Depois do 4º evangelho, vai ter o livro de Atos. 1:1 diz que... O primeiro relato ao Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Ok. E o que mais? Até o dia em que foi elevado ao céu. Até o dia em que Jesus foi elevado ao céu. Então, Atos vai dizer o que aconteceu. Então, até o dia em que Jesus foi elevado ao céu. Ok. Nós já temos certeza que está no céu. E o outro? Vamos lá? Lucas, capítulo 23, versículo 42. Diz... E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E a resposta? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará escolhido para ti. Então, base bíblica nós temos aqui para que 2 deles estão no céu, né? Jesus e o bom ladrão, que se chama... Aí não tem base bíblica. A gente não sabe biblicamente o nome dele. O nome dele, segundo a tradição, depende. Se for a tradição copta, o nome dele é Gestas. Se for a tradição romana, o nome dele é Dimas. Tá? Então, tem 2 personagens ali. Né? Quer dizer, tem 2 personagens que nós temos a plena certeza, biblicamente, que estão no céu. Tem 11 personagens na obra. Né? E olha só. Por que eu trouxe essa obra? Porque é fácil saber se a pessoa está no céu ou não. Quer ver? Vamos lá?
2 Coríntios 5,17. Dessa vez, para facilitar a sua vida, eu trouxe o versículo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se faz novo, e essa pessoa está no céu. Fácil? É fácil. Alcançar a salvação é fácil. Alcançar a salvação é um ato, é um momento. É o momento que a gente chama de quando você muda o rumo. Ou, numa palavra mais bonitinha, quando acontece a conversão. E aí? A conversão nos garante a salvação e garante também o acesso a Deus. A santificação é um processo, é uma jornada, é uma caminhada que começa e vai. Até quando? Até o último fôlego de vida sair de você. Em todo o tempo nós caminhamos. E como uma nova criatura, nós precisamos então aprender a caminhar sobre um novo paradigma. Nós precisamos aprender a caminhar sobre uma nova estrutura, sobre uma nova cidadania. Nós temos que recomeçar a nossa vida. Qual é o problema? O problema é que o velho homem ainda está ali aparecendo. E cada pouco aparece. E cada pouco aparece. Tem uns que o velho homem nunca vai desaparecer. Tem uns que o velho homem aparece sempre em um determinado ponto. Eu me converti plenamente, mas no trato que eu tenho com os meus filhos, eu ainda sou velho homem. Eu me converti plenamente, mas no trato que eu tenho sobre o dinheiro, eu ainda sou velho homem. Eu me converti plenamente, mas sobre o modo com que eu me relaciono com o meu chefe, eu ainda sou velho homem. O velho homem insiste em aparecer. E pior de tudo, o velho homem ainda sabe mergulhar. Portanto, a hora que você mergulhou no batismo, o velho homem buceou, né? Mergulhou junto e saiu respirando, sem vergonha. Vamos lá. Quanto tempo o povo ficou no deserto? Esse é um quadro do recolhimento do maná. Ali tem um homem de chifrinhos. Ah, vocês já olharam, né? Ali, tá ali os chifrinhos de Moisés. Quanto tempo o povo ficou no deserto? 40 anos. Tá bom, essa é uma resposta boa, essa é uma resposta que não está 100% errada, mas está errada. Agora vamos para a resposta certa? Quanto tempo o povo ficou no deserto? 40 anos. Agora, pensa no que eu acabei de dizer do velho homem. Quanto tempo o povo ficou no deserto? O povo ficou no deserto até que o Egito saísse de dentro deles. Isso foi durante 40 anos. O povo ficou no deserto até que o padrão do Egito se desfizesse. Por quê? Porque uma nova nação tinha que começar. Eles estavam saindo para uma nova terra, para uma nova nação se estabelecer. Então, enquanto o velho Egito ainda estivesse no seu coração, ainda iam dar mais uma voltinha. Quanto tempo leva o trajeto dali do Egito até a terra? Caminhando. 10 dias, vamos por aí, porque tinha os velhos juntos. E ainda tinha que levar as coisas, vamos por 14. Ainda tinha que levar as coisas com calma e tal, né? E aí, por que 40 anos? Porque não era percorrer o espaço, era tirar o velho homem de dentro. E teve uns que não saiu. Tanto que, dos que saíram do Egito, quantos entram na nova terra? Só 2. Tinha que vir uma nova geração. Tinha que vir novinhos, crianças novas, porque não tinha mais aquele velho lá dentro. Então, depois que nós nos convertemos, nós já estamos no céu, e ótimo, somos nova criatura, novinhos. Mas aí a gente tem que fazer como criança, tem que começar a ser como criança. E qual é a coisa que a criança mais odeia, mas que precisa fazer? Estudar. Tem que estudar. Ah, mas eu não gosto de escola. Não, você não está indo para a escola para gostar, você está indo para aprender. Aí aprender e pronto. E se não aprender? Bom, para quem fala espanhol, há uma expressão. La letra con sangre entra. Precisa traduzir? Não, né? Então vai para a escola e fala mexer. Muda aí. E como é a estrutura, então, da educação? Nessa parte entrou a mestra.
Como é a estrutura de educação em Portugal? Vamos lá? Em Portugal nós temos o seguinte sistema: ensino primário, que é do 1º ao 4º ano, e que tem normalmente um professor. É um professor, normalmente professora, que vai fazer ali a guarda da criança, vai fazer ali a sociabilização da criança. Normalmente uma mulher, até por causa da figura materna e tal, é assim normalmente. E no Brasil? No Brasil é igual, tá? Eu sei como é o sistema no Brasil. É igual. Né? Então, no primário, na primeira parte, é ali normalmente uma professora que ensina de tudo, né? E começa a ensinar sempre das coisas materiais. Eu fui diretor de uma escola e aí a minha coordenadora pedagógica falou assim: diretor, nós precisamos comprar espelho para a sala dos pequenos. Eu falei, claro, né? Tudo que eu quero é botar junto com criança pequena um espelho para quebrarem lá e se arrebentarem, né? Falou, não, é que a criança pequena precisa se ver, para ela ter noção de espaço, para ela ter noção dela mesma e para ela ter noção de identidade. Se você... Eu não sei em qual escola você estudou, eu não sei em que lugar do mundo você estudou, mas eu sei que no 1º ano do ensino primário você fez maquete. E essa maquete era normalmente ou do seu quarto ou da sua casa. Todos fizeram isso. E por quê? Porque é assim. Sim, o senhor fez. Caixinha de dentifrício. Ah, é verdade. Caixinha de pasta de dente, o senhor fez o predinho que o senhor mora. Morava. Né? Por quê? Porque é aonde você está começando a sair do seio familiar e começando a se inserir na sociedade. E onde que eu me insiro na sociedade? Bom, como criança ainda é muito material, você se insere na sociedade percebendo o espaço e por isso faz a maquete, para você perceber o espaço. Legal, né? Aí a gente tem o ensino básico, que é do 5º ao 9º ano, e aí já são vários professores, para você saber se relacionar com os outros, né? E aí você tem aqueles professores que são ótimos. Qual é a disciplina mais importante nessa fase? É a do professor que está em sala. O professor de ciências entrou em sala, ciências é a disciplina que você mais gosta e é a melhor do mundo. E a mais importante do mundo. Aí ele sai, entra o professor de matemática e fala assim: agora nós vamos estudar a disciplina mais importante, porque tudo no mundo é matemática. Aí sai aquele professor e entra o de português e fala assim: agora nós vamos estudar a língua, porque a língua é a mais importante do mundo, porque é com ela que a gente... Sempre, os professores sempre acham que a disciplina dele é a mais importante e não sabem que a disciplina mais importante é a que eu dou, mas tudo bem. Então nós temos esse ensino aí. E veja que eu estou dizendo, eu estou chamando ele de ensino básico, não porque eu sou um gênio, mas porque é isso que a lei chama. E ele é básico por quê? Porque ele é o básico, é o mínimo que a gente precisa para ser um ser pensante, para poder perceber as coisas do mundo. Tá? Ali a gente recebe o mínimo de cultura, o básico de cultura, para ser alguém que consegue se relacionar minimamente bem. Um ser comum, o homem médio. Okay? Mas depois a gente tem o ensino secundário, que aí vai do 10º ao 12º ano e muitas vezes é profissionalizante. Né? Por quê? Porque aí você já tem condições de aprender um ofício, você já tem condições de aprender alguma ocupação, já de fazer alguma coisa. E no ensino secundário, que no Brasil a gente chama de ensino médio, e que na Venezuela a gente chama de bachillerato, chama lá, né? Bachiller também, né? Na Argentina eu sei que é bachiller, na secundária, né? E é igual o sistema, porque não é uma estrutura educacional, é a estrutura humana que se reflete na educacional. Nessa fase, as profissões que se aprendem, pode ver, são sempre profissões de ofício, de fazer. Sempre profissões da prática. Por quê? Porque essa é a fase, a gente aprende a fazer as coisas. E depois, até essa fase, é obrigatório. Em Portugal é obrigatório você ir até essa fase. E depois a gente tem o ensino superior, que não é obrigatório. E no ensino superior, a função do ensino superior é o abstrato, é ensinar o abstrato, é pensar o abstrato. Presta atenção no que eu estou falando.
Eu não estou falando que uma pessoa que não fez ensino superior não consegue pensar o abstrato. O que eu estou falando é que alguém que tenha nível superior tem a obrigação de ser capaz de. Os outros têm toda a faculdade de ser. Podem ser, mas não estão obrigados. Quem tem um ensino superior está obrigado a ter essa abstração do pensamento. Tanto é que se você tem um terreno e você quer construir, quem você contrata para construir? Você primeiro contrata o engenheiro, porque ele vai olhar para o terreno e vai construir no abstrato a sua casa. Ah, mas o pedreiro também pode imaginar. Sim, só que o engenheiro, ao criar no abstrato, ele já vai dizer: para fazer dessa maneira eu preciso de tantas colunas, para as colunas se sustentarem aqui eu preciso da ferragem de tanta metragem, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ele já faz todo um preparo mental, imaginário, para daí construir, para daí passa para o papel e aí o construtor vem para realizar. Interessante isso, né? É assim a estrutura. Mas eu não estou aqui para dar aula de educação portuguesa. E no reino? No reino não é diferente. Ah, e daí? No ensino superior, a gente ainda tem as divisões, né? No ensino superior, a gente ainda tem a licenciatura, o mestrado e o doutoramento, certo? E aí, a teologia, ela surge dentro do nível superior. A teologia, ela é um ensino do ensino superior. Presta atenção, eu não estou falando que é superior no sentido de que é maior. Não. Ela é superior dessa estrutura anterior, né, de ensino superior. Por quê? Porque realmente é pensar o abstrato, né? E durante muito tempo, a teologia era a joia do ensino superior. A estrela do ensino superior. Porque não há nada mais abstrato do que o Deus que não se vê. Então você pensar e conseguir perceber nas Escrituras, e perceber na vida, e perceber no mundo um Deus invisível, mas que se mostra, era a essência do homem que conseguia pensar o imaginário. Era a essência do homem que conseguia ter esse ensino superior. Por isso, a teologia ela era a mãe das ciências. Tanto que, até o século XIII, XIV, quem queria fazer um ensino superior, ia fazer primeiro teologia. Algumas faculdades você tinha que fazer todo o curso de teologia, algumas outras faculdades você fazia alguns ensinos de teologia. E se você não acredita em mim, não tem problema. Vá ali em Coimbra, visite a faculdade. Quando você entrar ali no Salão Nobre, você vai ver, você vai fazer o passeio e tal, você vai ver no Salão Nobre uma série de quadros com todos os reis de Portugal. Aí depois do Salão Nobre, você vai no quarto, que era o quarto do rei. Aí quando você chega no quarto do rei, devia ser uma beleza dormir lá, mas tudo bem. Quando você chega no quarto do rei, tem nas paredes todos os reitores da universidade. E aí você vai ver que a roupa deles é mais ou menos igual de todos. Por quê? Porque eram todos padres. Mas a faculdade era católica? Não, é que a época do rei ainda havia essa mistura, né? Na igreja presente no Estado. Então, quem mais essencial para dirigir a faculdade do que um próprio sacerdote? Por isso que os primeiros reitores da Universidade de Coimbra eram todos padres. Até quando a teologia... Isaac Newton, se você entrar na Wikipédia e for ver a formação de Isaac Newton, você vai ver lá, entre outras coisas, tem lá, teólogo. Né? Até quando que a teologia fica como o curso mais nobre de todos? Até a hora que esse senhor aqui aparece. Quem é ele? René Descartes. Eu acho que tem aí as legendas aí também? Sim. Então dá um espaço aí para puxar as legendas. O ensino superior, então, como ciência nobre, até René Descartes inventar uma coisa chamada método científico. Acho que precisa mais uma. Isso. Aí está René Descartes e Isaac Newton. René Descartes, então, inventa o método científico. O que é o método científico? É o método de comprovação. Quer ver? Vocês sabem do método científico e nem precisam pensar nisso.
A quantos graus a água ferve? Quantos graus Celsius a água ferve? 100 graus. 100 graus aqui em Aveiro. É verdade. A água ferve a 100 graus em Aveiro. Por quê? Porque Aveiro está no nível do mar. Não é piada, não. A água ferve a 100 graus em Aveiro, está no nível do mar. Se você for lá na Serra da Estrela, a água lá vai ferver a, sei lá, 98 ponto alguma coisa, 97 ponto alguma coisa. Quanto maior a altitude, menos temperatura precisa para a água ferver. Agora, se eu estou em Aveiro, a 0 graus, a água vai ferver a 100 graus. E se eu for a Nagoya, que é uma cidade do Japão, beira-mar, a quantos graus lá a água vai ferver? 100 graus, porque eu já falei para você, beira-mar. E se eu for para o Rio de Janeiro tem praia, a quantos graus a água vai ferver no Rio de Janeiro? 100 graus. Por que você sabe? Você já foi para o Rio de Janeiro? Você já foi ferver água no Rio de Janeiro? Não, porque tem praia. Onde for nível do mar, qualquer lugar do mundo, a água ferve a 100 graus. Por quê? Porque o método científico, ele é verificável, ele é reproduzível. E quando varia, eu não sei a altitude da Serra da Estrela, e não importa. Que sejam 2.000 metros. Qualquer lugar do mundo, a 2.000 metros, a água vai ferver a mesma temperatura. Entendeu? Ele é reproduzível. Aí vamos pensar nos milagres de Jesus. Como que Jesus cura um cego? De um ele fala, enxerga, do outro ele gospe no chão, faz lodo e tal. Deus não cumpre essas regras. Deus não segue um método científico. Deus não é reproduzível. Deus não tem prova. Desfaz, né? A fé é justamente as coisas que não se veem. Então, se a gente provar a existência de Deus fisicamente, a gente matou a fé. Então, por isso que a teologia cai do seu patamar. Mas aquela estrutura anterior do sistema de educação em Portugal, que também vale na Venezuela, já traduzi não sei quantos historiales históricos escolares da Venezuela, que funciona no México também, que funciona no Brasil, aquela estrutura também funciona na vida cristã, na educação cristã. Na educação cristã, ou na estrutura do aprender teológico, nós temos a seguinte estrutura. Vamos lá, pode ir. Nós temos o púlpito, ou a EBD, onde nós temos o ensino básico, onde a gente está começando a estudar, onde a gente está aprendendo as coisas mais elementares, a gente está aprendendo o básico da fé até, né, você vai crescendo e tal, até a hora que você fala assim, não, eu preciso ir além. E aí você vai para o seminário, depois você vai para o mestrado, e depois, se você quiser, você continua indo para o doutorado ou para o doutoramento. E aí eu trouxe um exemplo do mesmo texto, nos diferentes níveis, por favor. Não tem aqui? Tem sim. Ah, tá. Tá aí, ó. João 21, 16. Você não precisa pegar, o exemplo já está aqui. Vocês conhecem esse texto? Sim. Conhecem essa conversa. Provavelmente, inclusive, vocês já viram isso que eu vou apresentar. Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? E aí Simão responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então diz Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Alguém não entendeu? Pessoal do espanhol, se quiser, eu traduzo para você entender espanhol. Dá para entender? Não dá para entender? Um entendimento básico é isso. Todo mundo entendeu o que está escrito aqui. Agora vamos ver. Dizendo para Pedro, eu vou embora, você vai cuidar das minhas ovelhas para mim. Se você gosta de mim, cuida dos que são meus. Está tudo certo. Legal? Muito bem. Aí na graduação, e talvez você já tenha ouvido isso na igreja, a pessoa vem aqui e diz assim, né? Ah, porque aí Jesus, a conversa é o seguinte. Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ágape? Porque no grego tem 3 formas de amor. Não tem, tá? São 5, mas gostam de pregar que são 3. Então tá bom, você deixa 3. Porque no grego tem 3 formas de amor. Ágape, filéu e eros. E aí ele explica um, explica outro, explica o terceiro, e fala assim, Pedro, tu me ágape? E Pedro, Simão Pedro, responde, Senhor, eu te filéu. Já viram isso? Já, né? Tá bom, isso é assunto de graduação. Graduação chegou nesse nível. Aí, chega no mestrado. Aí o cara fala, ah é? Falou ágape, falou filéu? Vamos pro grego então. E daí tá ali em grego. E aí vem em grego.
E eu não vou ler, porque eu já ensinei vocês a ler grego. Na aula 2. Aula 2 de Deus na Arte, ensinei grego para vocês. Se você não aprendeu grego, o problema é seu, não meu. Aí chega no mestrado, tá lá o texto em grego. E aí chega no doutoramento, e aí você para e pergunta: por que Jesus e Pedro conversariam em grego? Na graduação, nós aprendemos no mais profundo. No mestrado, nós vamos no mais profundo do mais profundo. No doutoramento, nós vamos onde nenhum homem jamais foi. A função do doutoramento é exatamente essa. É expandir o pensamento humano até onde alguém não tenha pensado ainda. Jesus falaria, ainda que Jesus falasse grego, ainda que Pedro falasse grego, Jesus falaria com Pedro em grego nessa situação? Não. E aí, você quer saber mesmo o que um disse para o outro? Aí você teria que ver se no grego os 5 conceitos de amor equivalem aos 5 conceitos de amor que existem no hebraico. Se é que no hebraico existem 5 conceitos de amor. Tem que pesquisar. E aí você vai. É aí que você entende a teologia do mais profundo. E aí você entende também por que o escritor grego usou lá ágape e usou filéu. Porque aí você vendo teologicamente o texto na sua completude, você fala, realmente, o amor que Jesus estava cobrando de Pedro era um amor mais profundo. E para representar isso no grego, o evangelista então escolheu ágape, escolheu filéu. Entendeu? Nós somos chamados a caminhar, nós somos chamados a progredir. Porque a estrutura da educação cristã é assim. No ensino básico, eu aprendo. Então, no ensino básico, eu aprendo. Eu estou ali, na minha caminhada. Eu sou nova criatura, estou aprendendo, e no ensino básico, eu aprendo. No primário, aliás, eu aprendo. No básico, eu já aprendi. Então, eu aprendo e reflito. Eu aprendo e eu não simplesmente absorvo. Eu não recebo simplesmente. Eu faço uma análise crítica. Eu penso, como isso se aplica à minha vida? Por que isso é assim? Por que isso está na Bíblia? Tem um monte de coisa da vida de Jesus que não está na Bíblia. E a própria Bíblia diz isso, né? Jesus fez tantas outras coisas que se fossem juntar todos os livros do mundo, ainda faltariam livros, né? Então, tem um monte de coisa da história de Jesus que ficou por fora. Por quê? Por que essas coisas foram escolhidas para estar ali? Por que essas coisas ainda são presentes? Por que eu estou na igreja há 10 anos e há 10 anos eu ouço pregações diferentes e se é sempre o mesmo texto, né? Sempre a mesma Bíblia? Como é que pode ser tanta mensagem diferente da mesma Bíblia? Como é que pode surgir tanto? Então, eu aprendo e reflito. Já no ensino secundário, eu além de aprender, eu já aprendi, já refleti, então eu ensino. E aí, no ensino superior, eu educo. No ensino secundário, eu ensino. No ensino superior, eu educo. Qual é a diferença entre ensinar e educar? Eu já falei para vocês a diferença. No ensino secundário, é o ofício. Eu reproduzo o que eu aprendi. Eu exponho o que eu aprendi. No ensino superior, eu educo. Eu faço com que o meu aluno pense. Eu boto o meu aluno para pensar. Por isso que eu trouxe lá o quadro e botei vocês para pensar no título. Porque essa é a razão da nossa vida. A nossa vida cristã, a nossa caminhada educacional cristã é para isso. Nós somos chamados a estar nesse ponto, mais cedo ou mais tarde, a estar nesse ponto. Não estou dizendo que todos são chamados para estar no ensino superior formal, mas todos nós somos chamados para ter uma educação teológica superior. Para ter um culto em que você pensa, ou vamos usar um sinônimo, em que você raciocina. Mas se no culto eu raciocino, significa que o meu culto é um culto
racional. Não é isso que a Bíblia diz que nós temos que prestar ao Senhor? Um culto racional? Então nós somos chamados a estar nessa etapa. Um dos pastores que mais influenciou a minha vida, um dos pastores que mais ensinou a minha vida, ele estudou até a 7ª série, que seria aqui o 6º ano. E eu raramente chamei ele de pastor. Eu chamava ele de avô. Meu avô foi 50 e tantos anos pastor, de uma outra época, de uma outra denominação e tal, e ele estudou até a 7ª série. Porque era o contexto da época, porque era o que dava, porque ele tinha que ir trabalhar para ajudar a sustentar a casa. Era assim. Antigamente era assim a vida deles. Era muito mais difícil. Não tinha o privilégio que eu tive de poder estudar e meus pais me ajudarem, meus pais me sustentarem. Mas eu não tenho dúvida que meu avô sabia muito mais do que eu. E eu sei que meu avô sabia muito mais da Bíblia do que eu. E ele não era um homem fácil. Meu avô tinha um costume, era assim, pois quando a gente já estava mais adolescente, né? Ele chegava e perguntava, o que significa tal palavra? E você tinha que dizer, palavras, tinha que dizer. Sabia, lia dicionário, mas não estudou formalmente, mas era um homem que sabia. Lembra que eu falei? O que está no nível superior tem a obrigação de, o que não está tem a possibilidade de. Nós somos chamados a chegar a essa etapa. Nós somos chamados a caminhar mais profundo, de conhecer mais e mais a Deus. Eu caminhei um pouquinho na educação formal. Fiz a graduação, fiz algumas pós-graduações, que são aqui chama especialização, né? São especializações, fiz mestrado, fiz doutorado, estou fazendo um segundo aqui. E eu posso dizer, ainda tem um monte de coisa da Bíblia que eu não sei. E quando eu for embora daqui, eu vou embora sem saber um monte de coisa da Bíblia. Mas não tem um dia da vida que eu não queira saber mais. E tem possibilidade de saber mais. E a gente tem, é para isso que a gente é chamado. Porque o ensino primário, eu disse, é para criança. O ensino básico é para você ser só mais um. O ensino secundário é onde você fala, tá bom, eu sou mais um, mas eu tenho consciência de que eu sou mais um. Vai fazer diferença no mundo quando você chega no ensino superior. Porque aí você pode educar a outra pessoa. Você pode apresentar efetivamente quem Cristo é para ela. Para isso, não é questão de título. É questão de intimidade sua com Deus e com a palavra. Quem está lá no ensino primário, como eu disse lá do Dimas ou do Gestas, quem está lá no ensino primário já tem garantida a salvação. Você não está aqui para ganhar a salvação. Se a única função nossa nessa vida fosse ganhar a salvação, no momento que você efetivamente se converteu, você morria, desaparecia e ia para o céu. Você é deixado aqui para alguma coisa. E é para crescer. Você se reúne todo domingo para alguma coisa, que é para cultuar a Deus e crescer. É para isso que a gente é chamado. É para isso que a nossa vida faz diferença. É para isso que a gente existe. Para fazer diferença na vida do outro. A gente leu, quem estava aqui na IBD viu, lá no finzinho, o critério de separação lá do Pantocratos é esse. Você fez pelo outro, você educou, você andou com o outro, você visitou quem estava preso, você alimentou quem estava com fome de sabedoria, então você vem para a direita. Você teve a oportunidade e deixou passar, então você vai para a esquerda. Vamos lá para 1 Coríntios 2. São 16 versículos. Eu resumi. Está aqui. Tirei alguns trechinhos. 1 Coríntios 2, versículo 1 a 16, diz exatamente isso. Anuncio o testemunho de Deus. Não...
Qual ali? Isso. Anuncio o testemunho de Deus, não com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Eu vou anunciar o testemunho de Deus não falando bonitão, não falando pantocráticos. E a minha palavra não consiste em sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a sua fé não se apoie em sabedoria dos homens, não se apoie em titulação, não se apoie em saberes humanos, mas no poder de Deus. Aí o versículo 12. Recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, que proclamamos não com palavras de sabedoria humana, mas do Espírito Santo. E proclamamos o quê? Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós somos chamados para isso. Várias vezes, Cristo foi confrontado intelectualmente. Vou pegar um exemplo simples. Jesus foi confrontado. Tinha que pagar o tributo ou não? Xadrez. Diz que sim, ele serve a César. Diz que não, ele é um revolucionário. E aí? Aí Jesus dá o checkmate. Fala, o que diz na moeda? Quem está aí? Está César. Então, se é dele, está para ele. É teu? Não. É a tua cara que está aí? Não. Está de César. Então, a de César porque é de César. Mas então não deixa Deus de lado? Não. As coisas de Deus seguem para Deus. Várias vezes, Jesus pede para a pessoa. Ele não dá a resposta. Ele educa. Ele leva a pessoa a refletir. Percebeu isso? Porque trazer resposta pronta é ali. Ensino secundário. Nós somos chamados a estar com Deus em um nível superior. Mas eu não consigo. Tá bom, ninguém consegue. O texto aqui já diz. Quem vai conseguir é o discernimento do Espírito Santo baixando sobre você. Só que a mesma Bíblia diz que esse Espírito vem a quem pedir. Então tem que pedir. Tem que estar disposto a deixar o velho homem de lado. Para daí Deus estar presente sobre a nossa vida. Quem quiser aprender mais de Deus, vai achar bastante material gratuito, acha bastante fonte. Material para isso não falta. O que precisa é força de vontade. Eu vim expor o sistema educacional português para demonstrar que a natureza humana nos empurra a saber mais. A natureza humana nos empurra a caminhar uma milha a mais, a ir um pouco mais além. Eu sei que é muito mais fácil massagear o velho homem, mudar é difícil. Lá em casa, esses dias, tinha uma senhorita escrevendo uma dissertação e ela dizia, eu não vou conseguir, eu não aguento mais. Aí eu vou mandar para minha orientadora e não quero mais saber. Aí vinha da orientadora as orientações, os apontamentos e ela fazia. Depois que ela terminou, viu? Sobreviveu. Faz assim, ainda está com os 10 dedos, viu? Não perdeu, não caiu nenhum dedo. Não é fácil, tá? Não é fácil. Não é fácil fazer mestrado, não é fácil fazer doutorado, não é fácil fazer graduação, não é fácil estar na secundária. Às vezes a gente pega umas pedras de tropeço, às vezes a gente pega uns professores complicados, às vezes a gente pega professor que é professor porque se frustrou e não tem outra fonte de renda. E olha que viver de salário de professor é difícil mesmo. Mas às vezes a gente pega uns professores que estão ali por amor e por ofício. Estão ali porque Deus chamou para isso. Nós somos chamados para isso.
Nós somos chamados para conhecer mais a Deus. E ao conhecer mais a Deus, é tão apaixonante que nós somos impulsionados a falar mais de Deus, a ensinar alguns a caminhar pela mão, no ensino primário, a outros a caminhar do lado, como ensino secundário, e a outros nós somos felizes em dizer, vai, passa de mim, vai à frente. Eu não preciso dar certo na vida. Quem precisa dar certo na vida são os meus alunos. Se meus alunos derem certo na vida, eu como professor já dei certo na vida. Por quê? Porque a vida é assim. Nós somos chamados a fazer pelo outro. Só que para fazer pelo outro bem feito, a gente tem que estar bem preparado. E é por isso, acho que cumpri o pedido do pastor Pedro, é por isso que nós somos chamados a ter mais e mais uma educação teológica. É por isso que eu te convido a levantar um pouquinho, você já levantou no domingo cedo para estar aqui, mas te convido a levantar um pouquinho mais cedo e vir para a EBD. Se você chegar aqui no dia que eu dou aula, 6h57, 9h55, se você chegar aqui 9h55, eu provavelmente vou estar aqui em pé, olhando a câmera, preparando alguma coisa e tal, e eu vou começar a aula, talvez 2, 3 minutinhos depois, mas eu vou começar a aula, tenha uma pessoa, esteja o salão cheio. Porque se uma pessoa veio para a minha aula, eu vou dar a melhor aula possível. Porque tem uma pessoa preparada ali. E pronto. Tem gente pronta para ensinar. A pergunta é, você está pronto para aprender? E aí, então, caminhar? Se você quiser aprender mais de Deus, tem gente bem capacitada nessa igreja para isso. Tem gente bem disposta nessa igreja para isso. Mesmo que você seja adolescente, seja jovem, seja criança, tem os professores lá das crianças, tem os professores dos adolescentes. O professor dos adolescentes, o Daniel já elogia bastante, então eu sei que são professores bons também. O convite está feito. Cabe a você aceitar. Vamos orar? Vamos orar?